Irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje, além de belíssimo, é um texto extremamente interessante. Em toda a Sagrada Escritura, nos 4 Evangelhos, nós podemos encontrar muitos momentos onde Jesus rezava. Jesus rezou no deserto, Jesus rezava de madrugada, Jesus rezava praticamente durante toda a sua missão, rezou durante praticamente toda a sua missão. Porém, existem poucos textos que mostram o conteúdo da oração de Jesus. Um dos textos que mostra o conteúdo da oração de Jesus, na verdade existem 3 textos que mostram o conteúdo da oração de Jesus. Primeiro é o texto de hoje, nós vamos para o segundo e o terceiro, depois nós voltamos no texto de hoje. O segundo texto que mostra o conteúdo da oração de Jesus encontra-se quando Jesus estava no Getsêmani. Texto de Mateus capítulo 26, versículos 39, depois versículo 42. Onde a oração de Jesus era praticamente esta: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Rezava por ele mesmo, sentindo a sua dor, vendo a sua dificuldade. Outra oração de Jesus acontece quando ele estava na cruz, capítulo 27 de São Mateus, versículo 46. Jesus dizia: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus rezava por si, porque ele sofria, tinha dor, precisava ser consolado pelo Pai. Porém, no Evangelho de hoje nós encontramos outra oração de Jesus, onde ele não reza por nós, onde ele não reza por ele mesmo. No Evangelho de hoje nós encontramos uma oração de ação de graças, uma oração de agradecimento. O Evangelho pode ser dividido em 3 partes diferentes. No primeiro momento, Jesus nos ensina qual a chave, qual o segredo para nós abrirmos o coração do Pai, para abrirmos o coração de Deus. E ele diz que o segredo para abrir o coração de Deus não está na nossa inteligência, não está na nossa sabedoria, está na nossa simplicidade, na nossa pequenez. Deus não resiste um coração humilde. Deus não resiste um coração simples. E nós vamos para a segunda parte do Evangelho, uma parte mais teológica. A segunda parte do Evangelho mostra a relação de Jesus com o Pai. Um dia nós vamos estudar teologia juntos e vocês vão ver que existem 2 maneiras de se compreender a Santíssima Trindade. Existe uma maneira que é imanente. A Santíssima Trindade ela pode ser estudada como a Trindade imanente, a relação entre as 3 pessoas divinas. E nós vamos perceber que o amor trinitário é um amor pericorético, ou seja, as 3 pessoas amam as outras pessoas de uma forma plena e de uma forma infinita. Existe também uma maneira de conhecer a Santíssima Trindade, que é a maneira econômica, como a Santíssima Trindade age no nosso mundo, na nossa vida. Mas isso é um assunto para outro dia. Terceira parte do Evangelho, Jesus diz com palavras belíssimas: para mim, para vocês, para todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Quem não se sentiu, pelo menos em um momento da sua vida, cansado, quem nunca se sentiu oprimido, e aqui oprimido não é ter um revólver na cabeça, não. Oprimido significa tristeza, o desânimo, a dúvida, a solidão. Quem nunca se sentiu, em nenhum momento na vida, cansado e oprimido, seguramente esta reflexão não é para você. Mas quem em algum momento da vida já se sentiu cansado, oprimido, abra o seu coração, que agora é Deus quem vai falar diretamente a você. O que significa o cansaço? O cansaço significa quando nós estamos lutando, uma luta que é mais forte do que as nossas forças. O cansaço significa quando nós estamos lutando e nós não vemos resultado. Um passo muito concreto para vencer o cansaço: não coloque o peso dos outros nas suas costas.
que isso significa, padre. Existem muitos pais sofrendo, se acabando, por causa de falha de filhos. Existem muitos pais sofrendo e se acabando porque os filhos não vivem do jeito que precisava viver. E aí o padre pergunta: quantos anos tem o menino? Quantos anos tem a menina? Quantos anos tem o miúdo? Quantos anos tem a miúda? 55. Talvez quando era criança faltam as boas palmadas, aí você pode se culpar um pouco. Quantos anos? 20. Não coloque nas suas costas o peso dos outros. Aqui não é falta de amor, não. Aqui é preservação da nossa saúde. Eu, como padre, imagina se eu vou sofrer pelo sofrimento de todo mundo. Quando eu começo a atender a confissão, quando eu começo a atender uma direção espiritual, eu digo a Jesus: Jesus, me ajude que eu entre no coração desta pessoa e que a minha voz possa ser a sua voz. Quando eu termino de atender confissões, quando eu termino de atender direção espiritual, eu digo a Jesus: Jesus, me ajuda que eu esqueça isso, que isso não atrapalhe na minha vida, porque eu já tenho os meus problemas. Por mais que você ame a sua esposa, por mais que você ame o seu marido, por mais que você ame os seus filhos, e veja, nossa sociedade agora está vivendo um problema diferente. Existem muitos filhos sofrendo pelos pais, muitos. Eu falo principalmente pelo meu país. Existem muitos pais agora de 40, 50, 60 anos de idade, que colocou na cabeça que quer ser adolescente. Roupa de adolescente, conversa de adolescente, jeitão de adolescente. Dá vontade de falar: você já tem idade para ser avô, não é menino mais, não é menina mais. E aí faz o filho sofrer, a filha sofrer. Não coloque nas suas costas peso dos outros. Ajude a resolver. Mande para o padre, mande para o advogado, mande para o médico, mande para o psicólogo, mas não sofra por erro da vida dos outros. Cada um cuida da sua vida. Cada um assume os seus problemas. Padre, cadê o amor? O amor é você auxiliar, ajudar, corrigir, chorar, mas não carregue peso da vida dos outros. Pais, por amor de Deus, o miúdo, a miúda já cresceu muito. Decisão dele. Ele paga o preço pelas escolhas. Cada um vai pagar pelas nossas. E aqui, quem é filho, existe um momento da nossa vida que nós precisamos cortar o cordão umbilical. Corta. É papai, é mamãe, mas chega uma hora, cortou. Cada um vai seguir a sua vida. E aí nós vamos tirando um pouco o peso das nossas costas. Nós vamos aliviando um pouco o nosso cansaço. A opressão, o padre dizia, muitas vezes a tristeza oprime o nosso coração, muitas vezes a dúvida oprime o nosso coração, muitas vezes a falta de nos sentir correspondidos em um relacionamento, em uma amizade, em se sentir correspondido no trabalho que nós fazemos com tanto amor. Existem várias formas de opressão. Existe a opressão da ansiedade. Quantas pessoas que vivem com depressão? É triste. Mesmo que a sociedade do Ocidente, mesmo que a sociedade do Oriente, aqui da Ásia, muitas vezes as pessoas guardam mais para si as dificuldades, os problemas. Todos nós precisamos de algo chamado cura interior. Todos nós precisamos de algo chamado cura e libertação. Existem coisas no nosso coração que não vão ser resolvidas pelos psicólogos, pelos nossos pais. Existem coisas na nossa história, na nossa vida, que vai ser resolvida apenas por Deus. Alguns de vocês estão acompanhando. Desde a última semana nós estamos fazendo uma novena a São Bento, uma novena de cura e libertação. Quantas pessoas que testemunham: padre, preciso ser curado da depressão, preciso ser curado do medo, preciso ser curado da angústia. Padre, eu preciso ser curado de algo que aconteceu na minha história. Como que a cura interior acontece na nossa vida? Todos nós precisamos de cura interior, e o padre diz, espero que de uma forma objetiva e clara, existem 4 passos, 4 momentos diferentes para o nosso coração ser curado e nós temos uma vida nova. Primeiro passo:
Não culpe os outros. Não culpe os outros. Por mais que os seus pais falharam, erraram, não deram aquilo que eles deveriam dar, ou talvez um namoro na adolescência, talvez uma amizade, talvez um problema no trabalho, por mais que aquilo tenha sido um padre, uma freira, por mais que tenha tido dores e problemas na sua infância, na sua história, não culpe os outros. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Existe uma tendência, aqui eu digo principalmente no Brasil, aqui eu ouvi muito pouco, existe uma tendência que tudo coloca a culpa no demônio. Queimou a televisão em casa, a culpa é do demônio. Ficou desempregado, a culpa é do demônio. Teve uma tentação, a culpa é do demônio. Brigou com o marido, a culpa é do demônio. O padre fez uma correção para a pessoa, a culpa é do demônio. Entrou o coronavírus, a culpa é do demônio. Ué, mas aí não é mais Deus que é todo poderoso, agora é o demônio que é todo poderoso? O demônio, ele tem uma função e um desejo: afastar a nossa alma de Deus. A culpa não é do demônio não, a culpa é minha. Existe algo chamado projeção, querer culpar os outros daquilo que é responsabilidade nossa, que muitas vezes nos consola, mas que não resolve o problema. Se você quer ser curado, por mais que doa, por mais que seja difícil, não culpe os outros. Aceite a sua responsabilidade. Segundo passo, aceite a situação. Aceite a situação. Não dá para ficar brigando contra fatos. Não dá para ficar brigando contra a nossa história. Existe um momento que nós vamos ver aquilo que nós somos, aquilo que aconteceu conosco, e nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos nos perdoar e pedir esta graça a Deus. Terceiro momento, aqui talvez seja um dos mais importantes: externalizar. É preciso conversar com alguém, é preciso colocar para fora. Pode ser um padre, pode ser talvez o melhor amigo. Tudo aquilo que não é bom, que está no nosso coração, se nós em um determinado momento da nossa vida não colocarmos para fora, nós vamos ficar doentes. Já contei uma vez e repito, eu quando estava no Brasil, via famílias se separando e uma vez eu pensei, puxa, qual que é a causa que muitas famílias se separam? E aí eu guardei aquele problema e fiquei pensando na minha cabeça. E um dia eu comecei a assistir telejornal, televisão, e percebi que havia muitos aviões tendo problemas e caindo e sofrendo acidentes. E eu tinha uma amiga, uma pessoa que trabalhava na paróquia comigo, e o pai dela era piloto de avião. E aí um dia eu perguntei para ela, pergunta para o seu pai por que tem tantos aviões caindo. E ela perguntou e depois veio com a resposta. Ela falou, pai, por que tem tantos aviões caindo? O padre perguntou. E aquele pai respondeu, porque pequenos reparos não são feitos. Naquele momento eu pensei no problema de muitas famílias. Pequenos reparos não são feitos. Então o problema não é a hora que caiu, o problema é aquilo que não foi resolvido antes. Externalizar, é preciso falar. Quarto e último momento, ressignificação. O que significa ressignificação? Nós precisamos dar um sentido novo para as coisas que não foram positivas na nossa vida. O que é dar um sentido novo? Você pode dizer a Jesus, Jesus, foi esta situação que me fez sentir o teu amor. Foi esta situação que me aproximou de ti. Foi esta situação que me ajudou a ser uma pessoa mais humilde. Guarde no coração aquilo que o padre vai dizer agora. Os nossos problemas ajudam e ajudam em muito na nossa salvação. Os problemas não existem para nos destruir. Os problemas e as dificuldades existem para nos salvar, para nos aproximar de Deus. Que palavras belíssimas de Jesus, que palavras belíssimas. Queremos guardar estas palavras no coração e queremos repetir a nós mesmos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Que Jesus nos ajude a não apenas
resolver o problema do nosso cansaço e da nossa opressão. Que Jesus nos ajude a ajudarmos o nosso próximo, a ajudarmos o outro. Que Jesus nos ajude a sermos um sinal da presença e do amor dele no mundo. Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio peçamos que Jesus nos dê força, sabedoria, discernimento para enfrentarmos aquilo que precisa ser enfrentado. Todo tipo de cansaço, todo tipo de opressão. Que a exemplo de Santo Inácio de Loyola, nós possamos meditar e entender. Que nós façamos tudo aquilo que depende de nós, que nós façamos tudo como se tudo dependesse de nós. Que nós acreditemos como se tudo dependesse de Deus. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos guie. Que Deus nos ajude também a entendermos, Deus não é um mágico, Deus não é um intervencionista. Ele não vai resolver os problemas como nós queremos. Ele vai nos ajudar, nos fortalecendo, nos dando inteligência, sabedoria e os meios que precisamos.